você mostrou o quanto é necessário a parte de construção então isso aqui permite a turma Bom dia a todos, meu nome é Cleito Pinto Ribeiro, sou historiador no Centro de Arqueologia Netlam em Perré e fui convidado, né, para estar falando um pouco sobre a história de Lagoa Santa dentro desse projeto fantástico, né, que está indo, né, ao ar, né, essa semana, né, centrado, né, na educação patrimonial e no projeto de educação patrimonial que está sendo desenvolvido e implantado de forma sistemática dentro da rede municipal de educação em Lagoa Santa. Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer de sobremaneira aos organizadores pelo convite, né, principalmente o Luiz Avelar, né, que me fez diretamente o convite. E vamos começar, né? Vamos falar um pouco sobre Lagoa Santa, né? E talvez a primeira dificuldade que eu tive quando me fizeram essa proposta foi, né, sobre o que falar, né? Haja visto que a gente tem uma história tão complexa, né? Tão rica, né? Tão cheia de nuances, né? E depois de refletir bastante, eu resolvi tocar, né, num ponto assim, que eu acho essencial quando a gente pensa a história, né, o desenrolar histórico de determinada região, que é a própria gênese desse povoamento, né, de onde se funda isso, né? Então a opção, né, que nela eu embarquei nesse sentido foi tratar um pouco da gênese de Lagoa Santa, né, de como que surge essa cidade no tempo, né, de como que isso aqui começa a ser povoado, né, o que vai atrair, né, as pessoas para cá, né, e é o que a gente vai estar falando então. Bom, então antes de qualquer coisa, né, para a gente pensar Lagoa Santa, e Lagoa Santa, né, os primeiros povoadores, né, dentro do período já colonial aqui, né, e aí eu não vou me referir às populações anteriores, né, das indígenas e antiquíssimas que a gente tem na região, né, com datação até de 11.500 anos, né, mas essa região ela começa a ser desbravada efetivamente a partir de 1674 com a bandeira de Fernão Dias, né. Essa bandeira de Fernão Dias, ela na minha avaliação, talvez uma das bandeiras mais importantes, né, quando a gente pensa esse movimento de interiorização do continente, né, pelos portugueses, né. Não que não tivessem acontecido outras de igual importância, não que Minas não tivesse sido tocada, né? Outras expedições ainda no século XVI já tinham chegado, né? A região, já tinham passado pela região do Rio Doce, do Cerro, né? Mas eram expedições que
que não tiveram um alcance maior, né? Elas manteram vivas, né, as crenças, e é importante dizer isso, né? No século XVI, a riqueza de Potosí fazia crer que que naquele meridiano, né, é, as terras seriam extremamente ricas, né, do ponto de vista minerário. Esses caras não tinham noção da distância, né, entre o litoral e o Peru, né, e essas minas, né, e essa riqueza que estava sendo explorada na América Espanhola. E consideravam que se tinha prata em abundância, se tinham riquezas fabulosas, né, esmeraldas e tudo mais no Potosí, e obviamente que tinha também no território brasileiro, visto que estavam, né, dentro da mesma faixa, né? E aí a gente vai ter uma série de expedições saindo do Espírito Santo, né, do São Paulo, né, e que visavam descobrir, né, essa riqueza toda que né, não se mostrou, né, nesse momento. A partir do século XVII, esse movimento ele vai, principalmente a partir da primeira metade do século XVII, esse movimento ele vai se intensificar, e aí a gente tem várias razões que a gente não vai entrar muito em detalhe aqui. Mas você tem uma debacle violenta na, na, na indústria açucareira, vamos dizer assim, do período, né? Portugal, né, passa, né, a contar com a desvalorização desse produto em virtude, né, do Caribe, né, e evidentemente da concorrência, né, do açúcar antiliano, né, então ele começa a perder, começa não, né, já está numa debacle mesmo, né, você tem um Portugal com seu tesouro exaurido, né, muito em virtude do longo período da União Ibérica, né? E nesse momento, o que a gente tem? A coroa portuguesa ela vai intensificar os incentivos, vamos dizer assim, a quem se aventurasse no interior e trouxesse a lume, né, essas riquezas. Então, né, a partir de meados do século, né, XVII, a gente vai ter a coroa oferecendo honrarias, né, títulos nobiliárquicos, os mais diversos incentivos, né, para quem de fato, né, se arriscasse, vamos dizer assim, e avançasse para dentro desses sertões. E quem de certa forma vai assumir essa empreita são os paulistas, né? Nesse momento, embora todas as bandeiras, né, se nada achassem e pudessem apresar índios, apresavam, né, para vender no mercado interno, essas bandeiras elas vão adquirir assim uma outra pegada, né? Elas vão ser prospectoras, né, a priori, né? E a bandeira de Fernão Dias Pais talvez uma das mais importantes desse período, né? Fernão Dias Pais vai sair de São Paulo em 1674, né, vai chegar à região aqui do Sumidouro, né? Antes disso vai ter um périplo todo, né? Vai achar turmalinas, né, e tê-las por esmeraldas, né, vai errar por esse sertão mineiro por um bom tempo, né, durante 7 anos vai explorar basicamente toda a cabeceira ali do Rio das Velhas, né, até a região do Cerro do Frio, e ele vai ser um personagem central do começo dessa ocupação das Minas Gerais, né, vai viver episódios dramáticos, né, ali, como o enforcamento do José Dias, filho natural seu, né, que já desesperado com o tempo que as coisas estavam paradas aqui, com a falta de munição de boca e de munição de arma, né, começa a conspirar, né, ele que estava encabeçando ali o Arraial do Sumidouro,
E quando Fernão Dias descobre, né, e chega à conclusão que ele é um dos elementos centrais do motim, ele manda enforcar o filho e perdoa todo mundo como exemplo, né? Ou mesmo depois da morte do Fernão Dias, né, quando ali, do lado da Capela de Santana, é, um fidalgo espanhol, né, a soldo da coroa portuguesa, né, e que foi elevado pelo rei Dom João I à condição de governador das minas que encontrassem descobertas e por descobrir. Título esse que tinha se dado a Fernão Dias, né? E quando esse cara chega aqui, né, para tomar contato com a bandeira de Fernão Dias, né, para ver o que se encontrou e para, de certa forma, né, de certa forma não, de todas as formas, assumir a liderança da coisa, Fernão Dias tinha acabado de morrer, né, e Manuel da Borba Gato, né, gente, Fernão Dias não estava nem um pouco afim de ceder às súplicas, né, do fidalgo espanhol, e no entreveiro, né, numa região hoje que é conhecida como Alto do Fidalgo, onde tem a Cruz do Fidalgo, ali perto da Capela de Santana, o Dom Rodrigo da Castelo Branco foi morto, né, por Borba Gato. Borba Gato né, se esvai, né, no meio desse sertão mineiro e só vai aparecer pouco tempo depois, não tempo depois, né, e é perdoado pela coroa porque quando ele se apresenta novamente, né, ele se apresenta já com o caminho das minas descobertas na região de Sabará, no Rio das Velhas, né. Então é essa a expedição, né, é essa bandeira que vai abrir a região de Lagoa Santa, né. O sumidouro ali, né, um dos marcos iniciais da ocupação do território mineiro, né, e a ocupação dele é a ocupação da região de Lagoa Santa, né. O fidalgo que a gente estava falando aqui, né, lugar que topônimo aí em virtude do Dom Rodrigo del Castelo Branco, né, o fidalgo que a gente acabou de falar, está dentro de Lagoa Santa, praticamente dentro da área urbana quase de Lagoa Santa, né. E é nesse momento, né, que a região, né, começa a ser povoada, é nesse momento que a região começa a ser explorada, e é nesse momento que alguém vai encontrar uma grande lagoa aí e vai chamá-la de Lagoa Grande, né? Isso ainda em fins do século XVII. Bom, mas e Lagoa Santa? A gente falou, né, que a região de Lagoa Santa já é palmilhada, vamos dizer assim, desde 1674, né, com a bandeira de Fernão Dias. Mas e Lagoa Santa propriamente dita, né? Quando surge, né? Como surge, né? Como vai dar esse povoamento inicial, né? Que é o objeto maior que é o nosso objeto aqui, né? De análise aqui. Para a gente responder isso, a gente tem pelo menos dois grandes trabalhos, né? Duas grandes obras, vamos dizer assim, né? Que tratam disso, né? Né, é um tratado do médico italiano que vivia no Sabará, aqui na região, né, o Dr. Ciali, e que vai estar escrevendo em 1749 também sobre a Lagoa, né, a Lagoa Grande, e sobre o que está acontecendo aqui. E outro é o João Cardoso de Miranda, que é um cirurgião. Abre um pequeno parênteses, né? O cirurgião, ele não é o mesmo cirurgião hoje dentro da medicina, né? A medicina, nesse período que a gente está analisando, no século XVIII, né, ela era muito compartimentada, né? O médico era aquele cara que descrevia a doença, que propunha as curas, que teorizava sobre a enfermidade, né? E dava o seu veredicto, né? Era uma atividade intelectual, né? Mas os cirurgiões não, né? Eram práticos, né? A atividade deles era manual, era física, né? E isso nesse período, né, já coloca ela numa posição secundária. E o que eles faziam era aplicar sangrias, os clistérios, né, os vomitórios, né, todo aquele arsenal da medicina do século XVIII que na verdade mais matava
do que curava. E você tinha os boticários também, né, que eram os caras que aviavam as receitas, ou que propunham os remédios, né, para essas enfermidades. Normalmente quem escreve é o médico, e o Cardoso de Miranda é uma das raras exceções, né? Na época nós temos 2 ou 3 exceções e tal. Inclusive o Cardoso vai ser atacado num livro dele sobre o escorbuto, que ele vai escrever na época, sobre uma pretensa cura do escorbuto, e que de fato devia funcionar mesmo, né? Levava várias plantas, né? Verduras e frutas e tal, e com certeza mal não fazia. Bom, mas então, né, já é algo estranho, né? Um cirurgião está escrevendo sobre doenças e sobre curas, mas em 1749 ele vai escrever o prodigiosa lagoa descoberta nas Congonhas das Minas do Sabará, que tem cuidado as várias pessoas dos achaques, né, que nessa relação se expõem. Né? Ou seja, ele escreveu e publicou em 1749, né, um tomo onde ele vai falar de 107 casos, né, de curas em virtude do banho na lagoa. Esse tomo dele, né, que trata dessas curas, né, ele abre, né, fazendo uma descrição minuciosa da lagoa e da sua fauna e da sua flora ali, né, e na sequência ele vai falar, né, ele vai situar, né, um dos personagens centrais da narrativa dele, que é o Felipe Rodrigues, né. Eu peço licença para fazer uma leitura breve de uma pequena parte desse texto, onde se diz: da ponta que faz para a parte do Nordeste, faça o seu desaguadouro, né, que é onde hoje é o desaguadouro da lagoa, né, que em distância de légua e meia se incorpora com o Rio das Velhas, e a 120 braças, com pouca diferença, pelo mesmo desaguadouro, se acha uma engenhoca de fazer aguardente de cana em uma fazenda, que no ano de 1733 foi fabricada por Felipe Rodrigues, passando-se aqueles matos, sendo o primeiro que entrou a cultivar aquele sítio onde ainda existe. Algumas fazendas a mais, sendo a de maior distância de meia légua. Bom, eu li essa parte do texto porque eu acho interessantíssimo, né, que ela situa com muita clareza onde o Felipe Rodrigues construiu, né, a sua fazenda, né, o seu engenho, né, onde ele produzia aguardente. O aguardente, né, tinha um papel fundamental no trato com os escravos, era um produto de primeira necessidade nas minas, né. Então ele diz que onde é o desaguadouro da lagoa ali, né, quase em frente onde hoje é a Praça Felipe Rodrigues, né, o vertedor da lagoa, né, em direção ao nordeste, né, a uma distância de légua e meia do Rio das Velhas, né, a légua na época, a medida mais utilizada na época, a légua estava entre 6,6 quilômetros e tal. E ele fala, né, que o Felipe Rodrigues, né, construiu a sua engenhoca a algumas braças, né, no caso a 120 braças, né, 120 braças, então dá mais ou menos 240 metros, né, a braça portuguesa na época ela correspondia ao que hoje mais ou menos 2,2 metros. Então, né, aqui ele já deixa claro, né, há um cara aqui, o tal de Felipe Rodrigues, né, que chegou aqui em 1733, né, em 1749 ele vai estar falando que tem mais 5 fazendas na região, sendo que a mais longe delas estava por volta de 3 quilômetros dali, né, e ele fala que o cara, né, se assentou aqui com um pequeno engenho, né. O Dr. Chiali, né, no tratado dele, também de 1749, ele vai falar um pouco mais sobre Felipe Rodrigues e vai dizer, né, que ele é um baiano, né, ou seja, é um cara que veio da Bahia, né, e vai se fixar aqui às margens da Lagoa Grande.
né? Muita gente estava fluindo da Bahia naquele momento, né? Pelas minas, né? O São Francisco virou um caminho natural de entrada de gado vacum aqui, né? Então, de certa forma, são os currais do Nordeste, da Bahia, do São Francisco, que vão abastecer, em boa medida, as Minas Gerais. E o afluxo, né, dos estrangeiros, né? Quando eu digo os estrangeiros aqui, eu estou me referindo aos não paulistas, né, aos não descobridores pioneiros da região das Minas e tal, vão vir em grande quantidade para cá. Né? E a região de Sabará, então, né, ela vai receber um grande contingente, né, vindo nessas barrancas, né, do São Francisco. Né? É interessante a gente perceber isso. Né? Então não faz muito sentido, né, quando a gente vê o bandeirante Felipe Rodrigues, algo nesse sentido, o tropeiro, né? Provavelmente alguém que desce da Bahia, né? Provavelmente, né, trazendo gado, comercializando esse gado aqui nas minas e tal, e que acaba se fixando, né? Você tem uma das características desse período é a formação do mercado interno forte, né, com várias fazendas que de certa forma vão abastecer essa região das minas, né? Isso é interessante, e é o que ele vai estar fazendo aqui na região de Sabará, né? Havia a lenda, né, que onde se plantava é porque não tinha ouro mesmo, né? E aqui na beira da lagoa com certeza não tinha, e com certeza essa produção dele, né, de aguardente visava abastecer a região aqui, né, do Sabará, né, e o seu entorno. E o Felipe Rodrigues vai falar da cura, né, tá falando pro Cardoso de Miranda, né, que ele tinha uma série de feridas abertas, né, e que já tinha tentado de tudo para melhorar essas feridas, né, e que elas não melhoravam nem a pau, né, e que a partir do momento que ele se banhou, essas feridas rapidamente cicatrizaram, né. O próprio Felipe Rodrigues, ele vai citar 4, né, de cara, né, ele vai citar 4 milagres, né. Um seria esse dele, né, de que tinha essas feridas abertas e se lavou, né. Outra, né, que ele estava com a surdez num bom tempo, um bom dia a água entrou pelo ouvido dele e de repente tudo se clareou, né. Outra, ele vai estar falando de uma anta, né, que ele vai encontrar na lagoa, né, numa caçada, né, que ele tá, e essa anta ele vai perceber, ela está toda cicatrizada, tinha inúmeros ferimentos, mas todos com um avançado estágio de cicatrização. E outra, né, de um senhor, um negro que é encontrado pelo caminho, né, e um cara que trabalhava com ele lá, né, outro escravo dele lá e tal, acha o cara, né, numa situação tenebrosa, né, e leva ele para banhar lá, e aí na sequência ele melhora, né. O Cardoso de Miranda também vai, né, colher o depoimento do Frei Antônio de Miranda, né, de Sabará, né, que padecia, né, de comichões e formigueiros nas nádegas, né, e de flatos melancólicos, né, se banhou na lagoa e se curou, né. Vai estar falando também, né, do Dr. Simão Pereira de Castro, né, da Universidade de Coimbra, né, que estava numa situação precária aqui, né, coberto de moscas em virtude de trocentas feridas, e que se lavou ali e se curou, né. E além desses casos que a gente colocou, ele vai estar falando de 107 casos de cura das mais variadas enfermidades, né. Embora boa parte delas faz referência aos membros superiores e a doenças que a gente poderia dizer que são doenças cutâneas, né, de pele, essa coisa toda, né. E essas curas, né, elas vão explodir,
na região das Minas e vão explodir fora da região das Minas, né? E a partir desse tomo do Cardoso de Miranda, mais o do Dr. Charles, né, vão explodir para fora, né, da própria colônia, né? Ou seja, há uma crença de que no interior, né, no meio das minas, né, da região das minas, você tinha uma lagoa onde se operavam milagres, né? Isso começou a atrair um grande número de pessoas. Em 1749, né, a coisa vai atingir um volume, uma dimensão interessantíssimos, né? Eu peço de novo licença para ler um pequeno pedacinho dele, onde ele vai nos dizer, né? Correu a fama dos singulares efeitos dessa prodigiosa água, não só por essa comarca, mas pelo dilatado dessas minas. No dia 19 de abril, no caso de 1749, já nele se achavam 3.000 pessoas com todas as qualidades de achaques, ou seja, era um povo muito doente, né? No mesmo dia, 19 de abril, chegou ao arraial a licença do excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo dessas minas, Dom Manuel da Cruz, e por não haver naquele sítio capela onde se pudesse celebrar, por ser a mais imediata em distância de 1 légua, concedendo o altar portátil para se poder celebrar o santo sacrifício da missa, o que se levantou no lugar onde se há de erigir a igreja, que terá a invocação de Nossa Senhora da Saúde. E ornando-se com todo o luzimento e aparato possível, se cantou missa solene no dia seguinte, que foi a segunda dominga depois da Páscoa, entoada pela música do Sabará, orando de repente o padre mestre Pedro Antônio de Miranda. Todos os dias se continuam as missas desde as 5 horas até o meio-dia, e tem-se determinado erigir uma grande igreja com esmolas de fiéis, pois é certo que na continuação das melhoras que experimentam os enfermos com a aplicação dessa água, se julga será pelo tempo adiante uma das maiores povoações das Américas, né? Ou seja, se tinha tanta gente aqui, 3.000 pessoas em 1749 na beira de uma lagoa, né? Isso era tão volumoso, tão esplendorosamente volumoso, né? Que o Cardoso de Miranda diz, né, que com certeza o entorno da lagoa, né, a região da Lagoa Grande seria, né, uma das maiores povoações das Américas. Isso é interessantíssimo, né? Depois disso, né, no dia 7 de maio de 1749, o capitão Manuel Nunes Velho, né, o ouvidor da comarca de Sabará, né, vai vir para a região, vai examinar todo o entorno da lagoa, né, e ali é que você vai ter as decisões, né, referentes aos arruamentos, à ocupação do território, aos locais de banho, né. E é uma preocupação muito grande, isso é muito interessante, mas muito interessante mesmo, né, de que essa ocupação se desse de forma a não causar, né, a poluição da lagoa, né, isso está muito patente, né. E ele vai deixar a execução disso ao coronel Faustino Pereira da Silva, né, que é um dos fundadores, né, de Santo Antônio das Roças Grandes, né. Então é interessantíssimo, a gente tem aqui a gênese das Minas Gerais, né? Dali a pouco você vai ter a construção da capela, né? Em 1765 você tem a edificação de uma nova capela, porque a outra já estava em condições trágicas, né? E a partir daí Lagoa Santa, né, ela se funda, né, primeiro como arraial da Lagoa Grande, né? Depois Arraial da Lagoa Santa, né? Arraial de Nossa Senhora da Saúde da Lagoa Santa, e por aí vai, né? No século XIX, né, a gente teria aqui a presença fantástica de um naturalista dinamarquês que mudaria a história da cidade de forma definitiva, que foi Peter Lund, né? Ele insere Lagoa Santa não no rol, mas das cidades mineiras ou brasileiras, né, mas no mundo,
né? Darwin, né, quando vai falar, né, no Tratado da Evolução das Espécies, vai citar Lund, os achados de Lagoa Santa, e além, né, daquela miríade de naturalistas, né, inclusive o próprio imperador Dom Pedro II, né, que vem a Lagoa Santa ou conhecer Lund, ou conhecer o lugar onde viveu Lund, né, a gente tem, desde 1835, um contínuo de pesquisas que se realizam nessa região em relação à arqueologia, e que parece assim um veio, né, um filão inesgotável, né, e que tem contribuído de forma efetiva para um maior conhecimento sobre a ocupação do continente americano, né. É, é claro que a gente falou muito pouco, né, e não falamos quase nada, né, sobre a história de Lagoa Santa, mas um ponto, e a gente poderia ter feito outros recortes, poderia ter pensado Lagoa Santa na Revolução de 1842, a célebre Batalha de Lagoa Santa, poderíamos ter falado da relação de Lagoa Santa e a ciência no século XIX, né? Poderíamos ter analisado os censos de 1831, né? E discutir sobre a diversidade populacional que você tinha aqui em meados do século XIX, mas a opção foi por essas origens, né? Que ela seja um ponto de partida para outros estudos, né? Para outras reflexões, né? Para que possamos entender mais as raízes, né, onde a gente está de fato, né, e entender, né, isso é muito bom, porque permite que a gente haja, né, de forma muito mais efetiva, né. Quem não conhece o passado tende a repeti-lo, né, e não é isso que nós queremos, né, pelo menos certos passados, né. Então fica um grande abraço a todos, né, e até outra oportunidade, e de novo meu agradecimento.